patrono do terceiro ano, professor Antônio Marcelo Martins Maciel. Gente, olha só. Eu preferi vir aqui porque a situação é um tanto quanto de desconforto, né? Primeiro que eu vou ter que dar ou falar sobre algo que não é muito fácil, seria muito mais fácil falar sobre o lançamento de projéteis, ou energia, né? Até mesmo eletromagnetismo seria muito mais tranquilo. Algo que vocês não estão muito acostumados, né? Eu trouxe um papel, e se eu tivesse que ficar lá com um papel na mão e com o microfone na outra, como é que eu usaria as mãos durante toda a fala para vocês? Seria complicado, mas vamos lá. Eu fui informado, né, que seria o patrono de vocês, eu já tenho um certo tempo, fiquei muito feliz com isso. Não vou dizer que fiquei muito surpreso, não. Se eu falasse que ele era uma surpresa, seria hipócrita. Então é melhor eu não ter modéstia nenhuma e falar que não foi uma grande surpresa. Na verdade, a gente sabe por que não foi uma surpresa, né? A nossa relação professor-aluno não foi simples, né? Ela foi algo muito forte, né? Não foi uma coisa qualquer, né? A gente teve um convívio não só muito longo, mas sempre muito verdadeiro, né, de relação. Bom, e aí eu comecei a pensar algumas coisas, em determinado momento comecei a rascunhar esse discurso, ou melhor, essa fala, né, que eu tenho para vocês. Bom, fiquei refletindo realmente o que dizer para vocês e peguei um papel para fazer esse tal rascunho, né? Peguei uma caneta para fazer esse rascunho, adivinha a cor? E aí não teve jeito, eu comecei a rir quando eu peguei a caneta vermelha, macia, para correção ser sempre com carinho, né? E comecei a pensar o quanto essa caneta atormentou vocês, né? NR, NT, NF, RC/JI, né? E aquele símbolo, né? Fatídico. Pois é. Mas eu fiquei pensando o seguinte: a caneta pode ter atormentado, eu espero que eu tenha atormentado menos que ela, né? Bom, e aí eu comecei a ver o que realmente eu queria falar para vocês, né? Pensei nos anos de convívio, 2007, 2008, 2009, 2010, né? Não vou deixar de dar alfinetada. 2010 eu pensei menos do que os outros anos, até porque com alguns o convívio esse ano foi muito pequeno, né? Não citarei nomes, ninguém precisa ficar nervoso, tá? Mas não é só por uma série, né, que eu estou aqui com vocês. É realmente uma história que a gente faz, né? E pensei nesse tempo inteiro, né, sobre o que tinha para falar para vocês. Na verdade, vocês sabem que a terceira série foi um pedido de vocês, né? Que não é muito a minha praia, não, mas não era qualquer um que estava pedindo. Então, vamos lá. Comecei a pensar um pouco na parte acadêmica para falar sobre isso daqui, né? A relação que vocês têm com a física, né? Alguns apaixonados, né? Outros que gostam um pouquinho, outros que chegam a dizer que odeiam, coisa que eu não consigo conceber. Você consegue conceber isso, Beatriz? É impossível alguém não gostar disso. Mas, né? E aí eu comecei a pensar, a ver o seguinte:
não dá para puxar por aí não, porque é uma diversidade muito grande, né? Vocês são muito diferentes na interação com a matéria. E aí eu comecei a falar assim, vou mudar esse foco, né? Vou começar a pensar mais na relação realmente que a gente tem entre não física e aluno, mas físico e aluno, ou melhor, professor e aluno, né? E aí comecei a pensar que nessa área também existe uma certa diversidade, né? Tem aqueles que têm um relacionamento mais estreito, outros um pouco mais afastados, mas de qualquer jeito eu posso garantir para vocês que, da minha parte, né, me colocando nesse referencial de observação, né, eu gosto demais de vocês todos. Bom, quando eu parei de pensar nessa parte de atuação entre professor-aluno, né, eu vi que eu estava indo para um lado muito emotivo e a gente está aqui para falar de uma conclusão, como o Miguel mesmo falou, né? Vocês estão concluindo, né, a educação básica, esse é um marco, acredito que essa é a jornada ainda vem muita coisa pela frente, né, mas esse é um marco realmente forte, né, na formação de vocês. E aí, formatura é uma solenidade e a gente deve estar aqui falando sobre coisas relacionadas a colação de grau, juramentos, discursos, né? Comentando o quanto vocês foram excepcionais na conquista acadêmica que vocês fizeram, né? Desejando a vocês o que uma carreira, uma trajetória fantástica, né? Eu acho que vocês vêm aqui hoje muito para ter esse marco, essa conclusão, escutar isso da gente, né? Escutar isso dos pais de vocês, o quanto nós estamos orgulhosos de vocês. E aí, essa deveria ser, talvez, a fala, né? O quanto nós estamos orgulhosos dessa conquista acadêmica. Mas não é suficiente para mim, não. Vocês sabem que uma coisa que eu tenho como característica muito forte é falar sempre o que eu quero, né? E mesmo que às vezes deixe algumas pessoas um tanto quanto aborrecidas, mas vou continuar falando, não tem jeito. Eu acho que isso foi sempre a base da nossa relação. E aí, sem me estender muito, eu queria falar para vocês algumas coisas, né? Primeiro, que foi bom pra caramba conviver com vocês durante esses anos, né? Segundo, que eu gosto demais de vocês. Vocês farão muita falta no meu dia a dia, muita falta, né? Queria que vocês ficassem claro para vocês que sempre tem a ideia de que professores marcam as nossas vidas. Garanto para vocês, alunos também marcam as nossas, né? E vocês realmente marcaram a minha vida e contribuíram para a pessoa que eu sou hoje, né? Tanto profissionalmente como pessoa mesmo, indivíduo, né? Eu olho para vocês e o que eu desejo para vocês é toda a felicidade possível, né? Realização profissional, sim, mas mais do que isso, eu quero que vocês se realizem pessoalmente. Eu quero a realização pessoal de cada um de vocês. E o que vocês têm de comum, independente da relação que vocês tenham comigo ou da relação que vocês tenham com a física. O que eu vejo de comum entre vocês todos é o seguinte: vocês são pessoas que estão preparadas e que devem espalhar o que vocês têm de melhor em vocês, por onde vocês passaram, né? Isso é humanidade, isso é ética, valores de caráter somente de pessoas limpas e sólidas como vocês podem conseguir. Esse é um dever que vocês têm, né? Vocês realmente são pessoas fantásticas, pessoas de uma beleza enorme.
Claro que, nesse momento, né, antes de finalizar, eu tenho que parabenizar os pais de vocês, né, familiares de um modo geral, né, professores, funcionários, amigos, né, e cada um de vocês que participaram nessa formação maior de vocês, que é a formação de pessoa que cada um de vocês possui. Tá? Bom, muito obrigado por esse presente. Em termos de... Como professor, eu não consigo imaginar um presente maior que uma turma, ou melhor ainda, toda uma série poderia me dar. Eu estou extremamente feliz com isso, né? Muito satisfeito. Consegui me controlar. Débora, depois a sua vez. E, para finalizar, sem nenhuma pieguice, vou falar uma coisa séria para vocês. Eu amo muito vocês. Beijo enorme, felicidade eterna para vocês. Pera aí, pô, vamos lá.